Opa, vocês estão aí? Desculpa, eu estava até distraído aqui porque eu tô lendo uma história muito legal, uma história épica. Olá, criançada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Nossa, eu tô aqui entusiasmado com a história que eu tava lendo, histórias épicas. Não sei se você sabe o que é épico, né, garotinho e garotinha? Épico é uma coisa assim, incrível, com coisas heróicas, coisas desse tipo assim, grandiosas, né? Incríveis, que deixa a gente assim animado. E eu tava lendo uma história, nem percebi que vocês estavam aí me olhando, né? E, por falar em história épica, sabe, garotinho e garotinha, a história mais épica que a gente pode imaginar, ou seja, mais incrível, é a história que Deus está escrevendo. Sim, Ele está escrevendo uma história desde lá, do comecinho de todas as coisas. Essa história que Deus está escrevendo, que ela é uma história todinha, sabe sobre o quê? Sobre amor, isso mesmo, é sobre amor. Mas o que é amor, hein? Olha, amor é mostrar às pessoas que elas são importantes para você. Guarde isso então. Amor é mostrar às pessoas que elas são importantes para você. E na Bíblia nós lemos histórias diferentes, várias histórias que mostram como ninguém demonstra mais amor do que o nosso Deus. Ele demonstra mais amor do que qualquer um e em qualquer história. E o versículo desse nosso mês, que está começando agora, ele fala justamente sobre isso. E ele está lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 10. Vou ler aqui na versão NVI. Olha o que está escrito. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tio Enéas, o que é propiciação? Propiciação é assim, olha, ele foi enviado como aquele que foi o sacrifício pelo nosso pecado, ou para que o nosso pecado fosse perdoado, uma oferta pelo nosso pecado. Então é isso, Deus, Ele nos amou tanto que Ele enviou seu Filho. Não é porque a gente amou Ele primeiro, é porque Ele amou a gente. É isso que esse versículo maravilhoso quer dizer pra gente. E aí, a gente vai começar a nossa história com alguma coisa que Jesus disse e que, na verdade, isso está espalhado por toda a Bíblia. Em todo lugar que você for ler, você vai acabar encontrando este tema. Porque, na verdade, a Bíblia inteira é uma grande história de amor. Lá no livro de Êxodo, o Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Lembra? Primeiro é Gênesis, depois tem Êxodo. E lá no livro de Êxodo a gente lê aquela história em que o povo de Israel estava escravo lá no Egito, aí Deus tirou o povo lá da escravidão e aí Ele chamou Moisés lá num grande monte chamado Monte Sinai para bater um papo com Moisés. Eu vou ler para vocês aqui o que Deus falou para Moisés, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, vou ler dos versículos 4 a 6, na versão NVI. Então, Deus falou assim para Moisés: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Deus estava falando para Moisés que ele tinha escolhido aquele povo, o povo de Israel, para ser o tesouro pessoal dele. Olha que lindo, garotinho e garotinha. E aí Deus falou que eles tinham que obedecer à aliança. E Ele deu uma série de regras para o povo de Israel. Você deve estar pensando, será que isso tem a ver lá com os 10 mandamentos? Exatamente, garotinho e garotinha. Se você pensou nisso, você acertou. E vamos dar uma lida rapidinho no que Deus colocou. Não tinha livro, né? Eles estavam lá no monte
E a Bíblia nos conta que Deus escreveu isso em tipos de tábua, mas não é tábua porque tábua de madeira, era tábua de pedra, né? Então eram umas coisas de pedra assim que Deus escreveu, gravou essas regras em tábuas de pedra. E elas são, olha só, não coloque outros deuses no meu lugar. Deus falando para Moisés, né? Não faça estátuas de outros deuses para adorar. Não use o nome de Deus em vão. Descanse no dia de sábado para santificá-lo. Honre seu pai e sua mãe. Não mate. Cumpra as promessas que você faz ao seu marido ou à sua esposa. Não roube. Não minta. Não tenha inveja ou cobice as coisas que os outros têm. Então, isso é, numa linguagem mais atual, né? Os 10 mandamentos que Deus passou para Moisés ali no Monte Sinai. Mas isso foi só o comecinho, garotinho e garotinha. Sabe por quê? Na verdade, foram dadas muitas outras regras. E teve mais regra ainda que os líderes religiosos acabaram criando para que o povo tivesse um comportamento adequado ao que Deus queria. Na verdade, a gente está falando, sabe de quantas? 613 regras. Vai imaginando isso, você ter que obedecer 613 regras. É muita regra, não dá nem para decorar uma lista tão grande como essa, né? Bom, os líderes religiosos, eles ficavam assim, vigiando a vida de todo mundo para ver se estava todo mundo seguindo as regras, cumprindo direitinho tudo aquilo, porque eles achavam que para agradar a Deus, as pessoas tinham que cumprir as regras à risca, tudo direitinho. E aí, inclusive na época que o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano, ainda assim, eles fizeram questão de manter todas as regras e a tradição da lei judaica. Eles estavam muito mais preocupados com as regras do que com o que estava dentro do coração deles, garotinho e garotinha. Mas aí, Jesus apareceu. E Jesus, vocês já sabem, né? Ele viajava para todo lado e ele ensinava as pessoas. E ele fazia as coisas e falava as coisas de uma forma diferente do que os líderes religiosos, os professores da lei falavam. Ele se reunia e ele andava com pessoas, ele passava tempo com pessoas que os líderes religiosos desprezavam, eles evitavam as pessoas que eram consideradas excluídas, mas Jesus não, ele amava essas pessoas e ele passava tempo com elas, ele mostrava que ele se importava com elas. Ele curou cegos, ele curou pessoas deficientes físicas, ele curou pessoas que tinham doenças terríveis. Ele convidou mulheres para o seguirem e para aprender com ele, que era uma coisa que os líderes religiosos não faziam de forma alguma. E ele, inclusive, ele foi muito amável e receptivo com um monte de criancinhas. E ele ficou com elas, passou tempo com elas e ele as abençoou. Então Jesus, ele fazia as coisas de uma forma diferente. Ele estava mudando a forma como os líderes religiosos ensinavam. E por causa disso, os líderes religiosos não estavam gostando nem um pouco da atitude de Jesus e principalmente da reação das pessoas que gostavam muito do que Jesus fazia. E aí então, eles começaram a pensar em maneiras para colocar Jesus em apuros, para deixar Jesus com um problema. Então, teve um sábado que Jesus estava na sinagoga. Garotinho e garotinha, sinagoga é lá a igreja deles naquela época, né? O sábado era o dia que eles iam para a sinagoga. E aí Jesus estava lá, e como eles queriam colocar Jesus em apuro, né? Os líderes religiosos estavam lá e eles queriam ver se eles conseguiam fazer Jesus
quebrar alguma daquelas leis, daquelas regras, né? Daquelas 613 regras, né? Vou ler para vocês o que está escrito em Mateus no capítulo 12, os versículos 11 e 12. Olha o que aconteceu. Os líderes religiosos, antes de eu ler, vou explicar. Um deles, ele viu que tinha um homem lá na sinagoga que ele tinha uma mão assim atrofiada, ele tinha um defeito físico, sabe, na mão, né? E aí um deles perguntou para Jesus se era contra a lei ou não Jesus curar aquele homem no dia de sábado, porque eles diziam que no sábado ninguém podia fazer nada, era um dia santificado, eles só podiam descansar e adorar a Deus, né? Olha a resposta de Jesus, incrível, que está lá em Mateus 12, 11 e 12. Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá lá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, Jesus curou a mão daquele homem. Olha só que coisa incrível. Eles queriam que ele falasse alguma coisa que fosse contra, mas ele mostrou que, na verdade, é interessante isso, garotinho e garotinha. Jesus não veio para anular ou quebrar as leis ou as regras, mas ele veio para mostrar que a melhor coisa que nós podemos fazer, ao invés de seguir regras cegamente, é amar as pessoas. Numa outra ocasião, na festa da Páscoa, os líderes religiosos queriam de todo jeito colocar Jesus em apuros, né? E as pessoas estavam lá esperando Jesus fazer alguma coisa. E aí, um líder religioso perguntou para Jesus qual era o mandamento ou a regra de Deus mais importante. Eles queriam que Jesus escolhesse uma. E aí as pessoas iam falar: nossa, mas a outra é mais importante. Nossa, mas aquela é mais importante. Olha o que Jesus respondeu. Isso está lá em Mateus 22, no versículo 37. Então ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, com uma frase muito curtinha, sabe o que ele fez? Ele pegou aquelas 613 leis ou regras e ele resumiu todas elas em duas que são de fato as mais importantes. Ame a Deus e ame as pessoas. Olha que coisa incrível que Jesus fez. Ame a Deus e ame aos outros. Deus olha para o que está dentro do nosso coração e não apenas se a gente é capaz de ficar seguindo regrinhas, de seguir as leis e os mandamentos. Tio Enéas, então não precisa seguir? Claro, mas Deus está preocupado com o que está dentro do seu coração, com a sua atitude de obediência. E se nós realmente amamos a Deus, e se nós realmente amamos os outros, todas as coisas, todas as regras e mandamentos, elas acontecem naturalmente. Se você ama a Deus, você não vai colocar nada em primeiro lugar na sua vida com mais importância do que Deus. Se você ama os outros, você não vai desrespeitar, você não vai machucar, como diz lá no mandamento, você não vai matar, você não vai mentir para essa pessoa. Está percebendo como essas duas regrinhas que Jesus falou, elas realmente englobam todas as outras que ele nos colocou? Então, o que significa para mim hoje, falando de hoje, né, 2023, amar a Deus e amar as pessoas? Naquela época, não foi fácil para os seguidores de Jesus e também nem sempre é fácil para nós esse negócio de amar
os outros, por exemplo, mas Deus pode nos ajudar. Nós podemos mostrar que nós amamos a Deus amando os outros e tratando os outros como nós queremos ser tratados. É isso mesmo, a gente sempre fala isso aqui no Chácara Kids. Ame a Deus amando os outros. A vida, ela é cheia de regras. Tem várias regras que a gente tem que seguir em diferentes situações da nossa vida, não é mesmo? Na escola, em casa, no condomínio, em algum lugar que a gente mora, no jogo de futebol, tudo tem regra, não é isso? Algumas pessoas acham que a Bíblia é somente um livro cheio de regras, mas na verdade, a Bíblia é um livro que tem boas regras de Deus para nós, mas ela é muito mais do que isso. A Bíblia, ela é um livro de histórias que foi escrita ao longo de muitos anos por vários escritores diferentes, em épocas diferentes. E mesmo assim, ela conta a mesma história, uma grande história de um amor épico de Deus pelas pessoas, do início ao fim. A Bíblia é sobre o incrível amor de Deus pelas pessoas. Ao longo de toda a história, o incrível amor de Deus por você e por mim. Vamos orar? Endireita o corpinho, fica direitinho, fecha o olho para a gente orar. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós sabemos, nós lemos na Bíblia, em vários lugares, a todo instante, que o Senhor nos ama. Nós te agradecemos porque nós temos a Bíblia para nos mostrar, para nos dar certeza do seu grande amor por nós. Por isso nós te agradecemos e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a mostrar esse grande amor para as outras pessoas, que a gente possa te obedecer, ser filhos obedientes e que te agradam, amando a todas as pessoas como o Senhor nos ordenou que a gente faça. Muito obrigado por esse grande amor e nos ajude a sermos agentes desse amor aqui na terra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Garotinho, garotinha, essa é uma história épica, a história de amor de Deus por nós, e eu espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!